Olá pessoal, aqui o canal Evangelho Resgatando Vida vem trazer mais uma mensagem de reflexão para nossas vidas. Nós iremos fazer menção da palavra de Deus em Romanos 1,16, que nos diz o seguinte: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Querido, o apóstolo Paulo ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Um homem que outra hora ele perseguia o evangelho de Cristo, um homem que outra hora não fazia a vontade de Cristo, e este homem foi moldado, foi transformado pelo poder transformador do evangelho. E agora ele fala com todas as letras, com todas as suas convicções sobre o poder transformador do evangelho, que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Queridos, nós vimos pessoas que, à margem da sociedade, andavam em seus delitos, seus pecados, cometendo atrocidades, e de alguma forma o poder transformador do Evangelho barrou, freou essas pessoas. E hoje em dia nós vemos elas com a vida transformada, com a vida moldada, assim como este homem, esse apóstolo Paulo, que era um perseguidor, que perseguia os cristãos da época, que ele prendia, que ele batia, né? Que ele estava de uma forma perseguidora através daqueles que criam neste evangelho. Este homem foi moldado pelo poder do evangelho de Cristo, que transforma e que muda a vida. Por isso Paulo diz com todas as convicções que ele não se envergonha do evangelho. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo naufragou, Paulo foi picado de víbora, tudo isso por causa do poder transformador do evangelho que moldava a sua vida, que o fazia caminhar, que o fazia levar essa palavra com toda a convicção para aqueles que não conheciam, porque ele sabia o poder transformador que a palavra de Deus tem sobre nossas vidas. A palavra de Deus é capaz de mudar o mais ímpio, o mais tenebroso homem que caminhe sobre esta terra. O Evangelho de Cristo pode mudar, pode transformar a vida, porque o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder de transformar, de mudar a vida das pessoas. Então, queridos, o apóstolo Paulo se referiu que ele não se envergonhava do Evangelho. Então, nós não devemos nos envergonhar deste Evangelho, porque este Evangelho mudou as nossas vidas, ele muda vidas, ele transforma vidas, pega pessoas da sociedade totalmente sem esperança, onde as pessoas olham com uns olhos maldosos, e o Evangelho vem e transforma, muda essas pessoas e devolve para a sociedade, onde todos vão ter confiança, onde todos vão ver agora com bons olhos, porque o poder transformador do Evangelho está moldando a vida, está fazendo com que triunfamos em um caminho que glorifica o nome do Senhor. Então, nunca devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós devemos proclamá-lo, nós devemos pregar este Evangelho que transforma e que muda a vida das pessoas. E você que ainda não foi moldado, que ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho, eu quero te dizer que o Evangelho pode mudar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Mas para isso você tem que crer no sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Nós devemos crer, crer de nós nos entregarmos a Ele, de nós obedecermos o que está escrito na palavra de Deus, porque ela transforma, ela muda nossas vidas. Então, queridos, que nunca venhamos nos envergonhar do Evangelho, mas que todo dia possamos crer neste Evangelho, que tem o poder de transformar as vidas. E nunca se esqueça, o Evangelho é a única solução para moldar a sua vida, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.